Faculdade Finasse apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Finamente, o podcast da Faculdade Finasse. Aqui a gente fala sobre mercado de trabalho, educação, conhecimento. Sempre ao meu lado, eu não me apresentei porque você já sabe, Rafa Ferraz, e sempre ao meu lado, Thiago Matheus. Oi, Ti. Tudo bem, Rafa? Aquele abraço para todo mundo que acompanha a gente no YouTube da Finasse e também nas principais plataformas de streaming. Ô, Rafa, aqui no Finamente, o pessoal já sabe, né? A gente acredita que o conhecimento, ele transforma, a gente acredita que o futuro, ele é sim, né, construído a partir de mentes que se adaptam, né? Mentes que inovam e cuidam umas das outras. E a nossa convidada, ô Rafa, de hoje, ela é um grande exemplo disso. Ela é psicanalista, ela é consultora de inovação e cofundadora da Futuro Company, que é uma consultoria que atua junto a grandes corporações. Para quê? Para desenvolver aquela cultura organizacional, né, que a gente sempre espera mais humanizada, né, sustentáveis, criativas, e ela está aqui conosco. Muito bem. A gente está falando da Carol Romano, que também é palestrante, escritora, pesquisadora, com uma visão profunda sobre o comportamento humano e o papel das organizações. E hoje ela vai nos ajudar a entender o que vem pela frente no mundo do trabalho. Carol, seja muito bem-vinda aqui no Finamente. Bem-vinda, Carol. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Rafa, Thiago, vamos começar esse papo. No episódio anterior, semana passada, a gente conversou com um psiquiatra de crianças e adolescentes e no finalzinho do episódio a gente trouxe um pouco sobre saúde mental dentro do mercado de trabalho. E aí vem você hoje, não vai ser o finalzinho, vai ser o início disso. E aí eu falei assim pra ele... já vou começar com essa minha, tá, Thiago? Manda Porque ver. eu saio do roteiro, que é uma Manda beleza. ver, logo de cara. Falei assim, olha, Gustavo. Falei, Gustavo, pra mim sempre foi tão óbvio que, assim, pessoas felizes, satisfeitas, que se sentem acolhidas, ouvidas, saúde mental em dia, elas produzem melhor. E se elas produzem melhor, isso é ótimo para uma empresa, porque a empresa vai ter uma pessoa ali mais dedicada e com certeza ela vai lucrar mais. E aí as empresas, o que a gente vê em sua maioria, esmagando os funcionários, burnout, não tem atenção, não acha importante a maternidade daquela mulher, ou a necessidade de fazer um exame, de ter espaço para a vida social. E aí essas pessoas ficam infelizes, só pensam no salário, né? Também, que seria a única vantagem de estar ali. E eu não penso que isso é um bom caminho. Para mim é muito óbvio, para algumas pessoas me parece ser, mas parece que ainda aqui no Brasil não é tão óbvio. Aliás, nem sei se lá fora. Eu só falei no Brasil porque eu entendo que alguns amigos que trabalham com comunicação dentro de, sei lá, de Google, Meta, parece que já tem uma visão melhor para isso. Então eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Olha, Rafa, você tem toda a razão, né? Eu acho que a gente está aqui no Brasil nesse momento de descobrir que performance e resultado a gente constrói com saúde mental, com saúde social, cuidando das pessoas. A gente começa a ver muita pesquisa mostrando que quando a gente tem uma cultura corporativa que coloca o humano no centro, a gente performa mais e a gente consegue construir melhores resultados. A gente tem resultados, assim, extremamente expressivos, tá? De empresa que está, assim, valendo 2,5 vezes mais na bolsa. A gente tem culturas que já, por exemplo, apostam, né, em cuidar de ambientes psicologicamente seguros, como a gente chama, né? Que é todo dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Isso aqui é uma ciência, tá? A gente vai ter que falar sobre isso para explicar o que é isso, né? Mas assim, quando existe confiança, quando as pessoas sentem muito menos medos, quando as pessoas ficam menos acuadas, quando elas se conectam mais com o trabalho, e aí elas performam melhor e isso gera melhores resultados, isso já está comprovado em pesquisa. Menos medo, você diz o quê? Medo do líder, do chefe? Medo de errar? Medo de parecer incompetente, medo de ser mal interpretado. Gente, tem uma autora americana chamada Amy Edmondson, que é a Papisa, foi quem trouxe assim, a ciência desse conceito chamado segurança psicológica, que é o segredo por trás de confiança, que é o que gera performance e o resultado. O título do livro dela é Organizações Sem Medo. Ela falou, a primeira barreira é porque a gente sente uma quantidade infinita de medos com altíssimo nível de frequência e intensidade no trabalho. Ela listou mais de 30 tipos de medo. A gente acha que medo é uma emoção só, né? Mas a gente tem mais de 30 tipos de medo que a gente sente todos os dias no trabalho. Nossa. E isso é o maior inibidor de performance e de resultado. Que loucura. Agora, Carol, esses medos,
A culpa é nossa ou nem tanto assim? Gente, medo é humano. Tá. Né? Se a gente não quiser mais que as pessoas sintam medo, então agora você não pode mais sentir medo, né? A gente está desumanizando, não é por aí com certeza. Medo é muito humano. Medo é um sintoma de um ambiente que tá me acuando, né? Exato. É um ambiente que está extremamente hostil. E a responsabilidade é de quem? Dos donos da empresa, dos líderes? Líderes, gestores. Gosto dessa provocação, gente. Sabe por quê? Eu acho que somos todos humanos. Certo. Eu costumo dizer que é o seguinte, assim, a gente começa... Onde tem pessoas se relacionando, tem cultura sendo criada. Tá. Cultura é tudo aquilo que não é verbalizado, a gente não pega na mão, é tácito. São os valores, é aquilo que está nas entrelinhas. A gente, nos negócios, tem uma máxima que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. A gente vai lá e desenha toda uma estratégia bonita, transforma isso em quadro, coloca na parede das empresas, mas aquilo... Aí você fala assim, por que a gente não está conseguindo ir para essa direção? Por que a gente botou lá as metas, botou exatamente passo 1, passo 2, passo 3, passo 4... Aí passam 6 meses e você fala assim, não estamos chegando. Parece que a gente, tava tudo pra gente ir pra essa direção, a gente vai pra direção oposta. Por quê? Porque a gente vai no sentido daquilo que não tá verbalizado. A gente se movimenta pelos nossos sentimentos, pelos medos, pela coragem, por aquilo que é tácito. Cultura movimenta muito mais as pessoas do que a própria estratégia. Que Aquilo loucura. que está nas entrelinhas, o medo que eu sinto, ou a coragem... subtexto. O subtexto, ou a coragem que eu tenho, se eu estou empoderado para arriscar, para fazer uma coisa que não está ali escrito no papel, mas que eu sinto que é o caminho, e eu tenho uma cultura que me valida fazer isso, me movimenta muito mais do que aquela linha escrita no papel. Quando você entendeu? fala isso, eu penso assim, talvez não numa empresa inteira, mas especificamente uma equipe. Talvez eu tenha um líder específico que seja muito bacana no sentido de incentivar, te dar espaço para criar, te dar espaço para errar. Aliás, errar. A gente aprende desde pequeno que isso é um problema. É um dos maiores medos que a gente tem. E de errar. aí, a gente só consegue inovar se a gente tenta. E a gente pode tentar muitas vezes e errar até conseguir acertar. Se eu não tenho espaço para o erro, se eu vou ser, como é que é, sei lá, castigada pelo erro, como é que eu tento? Como é que eu inovo? Exatamente. Como é que é o jeito? Que cultura é essa? Então, só voltando um pouquinho, é o seguinte, eu não acho que tem culpados. Tá. Não é o líder que é o culpado, não tem apontamento Certo. de dedos nisso. Eu acho que é uma questão de que a gente vai criando uma cultura que é algo que é invisível, que é as entrelinhas da coisa, e que isso vai nos acuando. Né? Então, a gente tem que responder a coisas que são maiores do que nós mesmos, tá? Vou trazer uma coisa, tá? Eu falo da psicologia dos negócios. Existe uma linha da psicanálise que estuda a nossa relação com o trabalho, é uma linha chamada psicodinâmica do trabalho. Tá. Tem um conceito na psicodinâmica que quando eu entendi muito do que acontece nas empresas, tá? Que se chama defesa psíquica. O que é a defesa psíquica? A defesa psíquica é assim, quando a gente se sente pequenininho diante de uma lógica que foi estabelecida muito antes da gente nascer. Quando vocês nasceram já tinha empresa, né? A gente tinha que performar, tinha que ir lá ser estagiário, ser trainee, fazer, não é? Isso é maior que a gente, não é? Então, quando a gente se sente pequeno diante de uma lógica maior, ao invés de olhar para aquilo e falar, isso aqui não está certo, isso pode me adoecer, isso é algo errado, porque eu não me sinto capaz de lutar contra isso, eu compro isso como um valor, você acredita? Nossa. E aí eu resolvo que eu quero ser a melhor e eu vou performar dentro daquilo. É assim que a gente construiu a cultura workaholic. Entendi. A gente não olha para essa sobrecarga de trabalho, para essa velocidade insana, tal, nananã. Às vezes E a gente acha até legal, fala, né? A gente olha para isso e fala assim, lá no fundo, parece que isso não está correto. Mas o que a gente faz? Defesa psíquica. A gente fala assim, eu vou ser o maior workaholic deste planeta. A Fernanda Paes Leme, ela tem um podcast e ela falou outro dia que falaram assim, nossa, você é muito maravilhosa, você dá conta de tudo, tem um podcast, faz ali, que tem outro projeto, é mãe, nananana. E aí ela fez um desabafo falando, eu não sei por que as pessoas acham que a gente é maravilhosa assim. Porque é isso, parece que você tem que estar produzindo, você tem que estar fazendo, você tem que ser a melhor, você tem que chegar lá, você tem que... E o sinônimo de sucesso é essa loucura. É isso. E a gente resolve performar. A gente compra isso que pode nos adoecer como um valor, transforma isso num valor.
e vira... no objetivo, né? Exatamente. A ser alcançado. A gente fala assim, é como se a gente... É defesa mesmo, né? A gente fala assim, eu vou superar isso. Mas o jeito de superar não é dizer assim, ó, vamos conversar, isso aqui tá errado, vamos criar novos roteiros para essa vida e para esse mercado. Não. Você continua no mesmo caminho, do mesmo jeito, pra chegar lá. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Não tem culpados, a gente não é o líder, não é a empresa. Perfeito. É uma lógica, entendeu? E a Isso é gente uma precisa coisa- revisitar essa lógica. Tá, e aí, uma empresa que ainda não é assim. Quem é a primeira pessoa que vai dar esse ponto assim? Opa, acho que aqui tem alguma coisa que pode melhorar. Pode ser um funcionário que entrou, pode ser um líder, pode ser o CEO. Como é que acorda pra isso? Aí eu volto para esse ponto. Muito bom. É assim, ó. Eu vejo bons exemplos em empresas que não têm esse tipo de cultura. Uma cultura que está a favor da saúde mental, uma cultura que tem segurança psicológica e confiança. Uma empresa que não está trabalhando isso. Às vezes você pega um núcleo que tem. Eu falei uma equipe de um líder específico. Isso. Aí sim, aquele líder tem essa pegada, aquele líder de alguma forma acredita nisso e a forma dele de construir a cultura naquele microcosmos é assim, aquele time performa. E aí, se você olhar pra isso e Aquele entender time- por que você tá performando e o outro E não, aquele aí não, você tem é. que entender o que tem que fazer diferente, né? Então eu adoro, eu falo, podemos começar de qualquer lugar. Às vezes me liga o presidente, às vezes me liga o líder de um time que fala assim, ó, a gente nem é tão expressivo aqui dentro, dá pra fazer um trabalho com a gente? Dá. E ali você vira benchmarking, e ali você começa a mostrar pra empresa que você tá performando melhor, você tá adoecendo menos, usando menos licenças de burnout e tudo isso. Sim. E aí você começa, sabe a história de que dá pra tem um pontinho de luz que desponta, né, que começa a brilhar, Em e isso qualquer pode canto, ser né, em qualquer transformado. espaço. Ô, Carol, já que você é fundadora da Futuro Company, vamos falar um pouquinho do futuro do trabalho? Mas a Vamos. primeira pergunta que eu te falo é de que futuro a gente tá falando? É o futuro de amanhã? É o futuro que falavam, né? Quando a gente era criancinha, lá nos anos 80. É o futuro da inteligência artificial? De que futuro nós estamos falando? Do futuro do mercado de Ou já trabalho? estamos no futuro? Gente, nessa velocidade a gente está sempre no futuro, né? loucura. Impressionante, assim, chega a galope mesmo. O que eu sinto hoje, tá? Eu sinto que a gente está lidando com o novo e aquele novo que a gente está bem... a gente está se sentindo ameaçado. Ao mesmo tempo que a gente está se sentindo curioso com a inteligência artificial, a gente está se sentindo ameaçado por ela. Tá. Medo, mais um medo. Mais um medo. Ao mesmo tempo tem um estímulo, não Sim. tem? Eu uso o dia inteiro, hein? Eu fico o tempo inteiro descobrindo algo novo e usando. Então, assim, eu não estou travada. O meu medo não está me travando. Então, eu estou curiosa e estimulada por esta novidade que vem do futuro, que é o futuro hoje, que é a inteligência artificial, esse futuro altamente tecnológico. Eu falo que a gente está no hiper, né? É hipertecnológico. Então, isso é uma característica do futuro no agora, Ok. tá? E eu acho que é uma mistura de medo com estímulo, com tesão mesmo. Tem medo assim, né? que paralisa e tem medo que causa Estimula, aquele frio né? na barriga pra você avançar. Mas é um medo que tá aterrorizando. A gente tá com medo mesmo de ser substituído, de não dar conta, né? De ficar para trás nesse processo. Agora, gente, a gente tá com um pezinho no passado também. Porque a gente tá hoje lidando com sintomas que a gente vem construindo de décadas Sim. e mais anos para cá, Sim. que são os sintomas do adoecimento mental. Tá. Né? Então, assim, a gente nunca teve tantos afastamentos e licenças por questões de saúde mental. E, gente, questão de saúde mental eu tento ser produtivo e não consigo. Eu não consigo levantar da cama. O que é o burnout, pra quem tá ouvindo e vendo a gente? O burnout é quando a gente fica desfuncional. No Então, trabalho e em casa também? Você vira uma pessoa disfuncional. Na vida. O burnout é quando a origem disso vem daquilo que é da ordem do trabalho e da relação com o trabalho. Mas a gente também pode ficar disfuncional por questões pessoais. Aí é uma depressão, é uma ansiedade, né? Tá. E assim vai. Sim, a gente consegue. Sempre é multifatorial. Então, assim, este adoecimento é 100% da ordem do trabalho. Foram as relações no trabalho, foi a sobrecarga do trabalho. Sempre vai ter um aspecto que é da vida pessoal e tal. Então, é sempre multifatorial. Mas na hora que a gente vai olhar, a gente consegue perceber que a maior parte das raízes do adoecimento vem da ordem do trabalho. Então, isto é considerado um burnout, tá? E é muito além de sobrecarga de trabalho, tá? Sobrecarga é uma das razões de burnout. A gente nunca teve tão adoecido. Você estava falando no bastidor antes da gente começar, tem um número de quantidade de licenças? Não sei se... Isso, do ano
retrasado para o ano passado, né? Porque a gente ainda não tem os números desse ano, estamos fechando ainda assim, aumentou em 68% o número de afastamentos por burnout. Exatamente. Agora, vamos lá, Rafa, assim, não é que os casos mesmo subiram em 68% no Brasil, tá? Eu acho que a gente está reportando mais também. Então, acho que a gente já tinha uma realidade que estava mascarada. Hoje em dia, cada vez mais, a gente está podendo falar sobre isso no mercado e realmente as empresas dizendo, olha, aqui você pode tirar uma licença, as pessoas com coragem isso de levantar... Isso ainda não é lei? Existe a NR1, a gente tem uma lei que está na iminência de virar assim. Então, a partir de agora é lei mesmo e é isso, empresas, né? As empresas estão se preparando, a gente teve 2 postergações aí dessa lei, mas tá batendo na porta, mas muitas empresas já estão. E assim, existe você ter esse recurso que é, de verdade, você pode levantar a mão e falar, eu estou precisando de uma licença. Porque eu estou disfuncional. É muito grave, gente. Assim, você acorda, você não consegue mais, você perdeu a memória. Tem gente que relata assim, sintomas físicos, sim, né? Sim. Gente, eu acordei, meu braço não mexia, né? Nossa, hoje é segunda, hoje é quinta, hoje é sexta, sabe assim? Então, e depressão assim, também, ou ansiedade, ou dificuldade de se relacionar. Tudo isso junto, Rafa. Eu, por exemplo, na psicanálise, a gente fala muito sobre depressão de cunho ansioso, depressão de origem da relação com o trabalho, né? É tudo bem parecido. Tem diferenças, mas assim, nós estamos falando ali de um lugar onde você fica improdutivo. E aí é muito desfuncional, parou de ser um ser humano funcional, entendeu? E aí é muito engraçado, Carol, que a gente tem uma cultura no Brasil de, com relação a qualquer doença, medicar uma doença, o sintoma, e não muito ir para, quando a gente chama de medicina preventiva, aquela que você entende aonde começa o problema. E aí, quando a gente... É só levar isso para dentro da empresa. Então, se a gente tem um aumento de 68% de casos, e a gente vai ter uma lei para ser afastado, beleza. Mas aí tem alguma coisa que a empresa tem que olhar e falar assim, bom, talvez eu não precise... agora tem uma lei e está resolvido. Não está resolvido. Eu preciso olhar para isso e fazer com que as pessoas não precisem ter essa doença. Chegar até esse limite. E se afastar. Perfeito. Por isso as pesquisas que eu estava falando no começo são tão importantes. Porque assim, não é para a gente remediar o adoecimento. É também, hein? Porque a gente está precisando muito disso, sim, né? Claro. É claro. Mas é porque isto é produtividade. Quando as pessoas estão bem, quando as pessoas estão motivadas, quando as pessoas têm menos medo e atuam com mais coragem e empoderamento, com mais autonomia, mais um monte de coisa que é da ordem da motivação, sim, a gente trabalha melhor e trabalha mais. Tem mais resultado. Então, assim, no final das contas, cuidar das pessoas é sobre crescimento. Sim. É sobre Ou seja, evolução. ainda que o dono da empresa não tivesse preocupação, se ele só pensar em lucro, ele vai ser obrigado a pensar em pessoa. Exatamente. É esse momento que a gente está vivendo. Né? Carol, você acredita que profissionais mentalmente saudáveis, eles vão caminhar, vamos dizer assim, de uma maneira melhor ao lado das máquinas, da revolução digital? E nesse contexto, eles vão ser mais íntimos das máquinas do que uns dos outros? Não fala isso não, Thiago. Eu prefiro que ela me responda, só perguntei. Essa frase eu fiz um post recente, né? Que assim, seremos mais íntimos das máquinas do que uns dos outros? Qual é a resposta? Então... Esse então, gente, não aguento. Lá vem, né? Lá vem. Senta que lá vem a história. É assim, gente, o primeiro uso no Brasil da IA é para terapia. E conversas íntimas que substituem Exato. o que seria uma conversa terapêutica. Então... Mas aí o chat GPT, sei lá, ele só responde aquilo... Exatamente. Ele não vai contra você, né? Ele te bajula, né? Esse é o maior problema também. Então, assim, primeira coisa, as pessoas estão usando para isso. Então, o que mostra isso? Mostra que a gente está com essa necessidade, que isso é uma necessidade humana. E por que a gente está preferindo ter esse tipo de conversa com a máquina do que com um profissional? Né? E aí a questão... Posso fazer um parênteses? Claro. Acho que também foi no bastidor, não sei. Você falando que você é psicanalista, que você ainda atende, e que tem gente que se solta, principalmente adolescente, criança, muito mais no digital do que ao vivo com você, no consultório? Exatamente. Olha que curioso. Eu cortei o seu raciocínio, mas era isso que você queria falar. Eu chegaria nesse lugar mesmo, obrigada. Então, eu já atendia como psicanalista antes da pandemia e atendia entre os meus analisandos, né? A gente não chama de paciente, a gente chama de analisando, porque a gente fala que a análise é para a vida, né? Mais nesse sentido de você estar sempre cuidando de si do que necessariamente remediando uma doença, né? Um adoecimento. E aí, eu estava com os meus analisandos jovens e isso me surpreendeu, porque quando eu tive que começar a atendê-los no digital, ou seja, tinha aquela tela intermediando, né? No meio da nossa relação, eles se soltaram mais. E aí...
Aí eu digo, eu acho que os nativos digitais, os jovens, né, com a idade que são nativos digitais, quando liga a tela, a gente fala, eles é como se eles sentassem no divã. Eles se abrem com a tecnologia, gente, eles se sentem à vontade. Mas então, no raciocínio que você estava, as pessoas querem mais conexão, mas elas estão fazendo conexão com a máquina. Então, É que eu não sei se é da ordem do querer, Rafa. Eu acho que assim, eles nasceram com isso é familiar para eles. Então Entendi. eles se sentem à vontade. Seguros, na tela. talvez. Seguros a ponto deles se abrirem mais Tá. do que quando tem um ser humano olhando, Sim. que pode ser um pouco intimida em algum lugar, né? Então com a intermediação da tela eles se soltaram mais. Essa parte é boa, mas isso mostra que é isso, existe uma familiaridade com as máquinas, existe um lugar da gente se sentir confortável. As novas gerações são confortáveis com as máquinas. aí que Mas tá. É geracional ou você acha que... isso eu acho que é geracional. Isso é geracional mesmo. Agora, ser familiar não necessariamente é bom. A gente se acostuma com aquilo. E aí entra o que você falou, que é, para mim, o maior efeito colateral, sintoma, o que a gente quiser dizer, que é o seguinte. Se a gente começa a se relacionar demais com as máquinas e as máquinas não trazem o contraponto, porque elas nos bajulam, Exato. o que está sendo atrofiado? A gente está atrofiando a nossa as nossas habilidades relacionais. capacidade de crítica. Capacidade de receber. crítica, de receber uma crítica, de entrar num conflito. Entende? O conflito é extremamente necessário para o ser humano, porque é a ferramenta que a gente tem para evoluir. Então a gente está se abastecendo de um monte de informação organizada, né, impecavelmente estruturada na linguagem, mas a gente está perdendo a musculatura para lidar com aquilo que é da ordem do humano e que é do contraponto. Voltando para Aonde nasce a inovação? no humano. No humano e no contraponto. A gente vai virar máquina? Aliás, eu ia falar uma coisa, mas eu já apresentei dentro de empresa alguns podcasts muito falando sobre inclusão, diversidade e tal. E aí, quando a gente fala em inovação, a primeira coisa é que quando a gente fala a palavra inovação, as pessoas pensam em tecnologia. Mas inovar também é colocar pessoas diferentes, com histórias, experiências diversas, porque a gente só cria quando sai do padrão. Claro. Né? Então, quando você fala sobre isso, faz todo sentido, assim, a máquina não vai trazer isso. O criativo vem do diferente, vem do contraponto, vem do outro, vem das diferenças, vem de olhares diferentes. Isso é performance de negócios. Isso é resultado de negócios. Isso são... Soluções diferentes só existem se a gente tiver pessoas diferentes. Claro. Com visões diferentes. É o que eu chamo chamamos de diversidade cognitiva. A gente fala de várias diversidades. Então, né, raça, gênero, né, todas essas questões são muito importantes mesmo, porque onde está a diversidade? A diversidade está porque eu tenho uma história de vida, você tem outra, e por isso eu penso de tal maneira e você de outro, e aí muitas vezes dá esse clash, assim, nessa história de que, nossa, e aí, né? Eu não tô te entendendo, você não tá me entendendo, e aí no choque entre essas duas coisas a gente cria algo novo. E aí eu saio muito bem dessa discussão ou desse processo, porque eu falo, caramba, eu saí aprendendo. E a gente sente que juntos a gente construiu algo que é mais potente, né? Então assim, isso é interessante para o ser humano, porque isso é aprendizado pra gente, e a gente tá bem enquanto a gente tá aprendendo e tá evoluindo. E pro capitalismo. Exatamente. Então, vocês entendem que o futuro que você estava perguntando, Ti, que assim, cara, isso é bom para as pessoas e é bom para os negócios. Que é o que você Mesmo com falou. a presença da máquina. Por que a gente criou por tanto tempo uma realidade que é boa para os negócios e adversa para as pessoas? Eu acho que a gente está entrando numa era que a gente vai começar a entender no tapa, por dor e não por amor, mas de que quando é bom para as pessoas, é bom para os negócios. E isso é muito bom. E isso entra num lugar quando empresas começaram a pensar em vamos falar em ESG, meio ambiente. Nem toda empresa realmente está de fato preocupada com o meio ambiente, com a inclusão, mas ele, pelo mal, sabendo que eu tenho que... Tenho que. Tenho que. Tenho que. Mas o resultado é esse. E não tem jeito, não tem como escapar desse resultado melhor para as pessoas e para a empresa. Eu ia falar outra coisa que eu citei no início, o nosso convidado anterior, o Gustavo, Stanislau. E ele falou dessa... Olha eu aqui, vou me perdendo na cabeça, vamos ver se eu consigo resgatar aqui. Dessa coisa, a gente perguntou de inteligência emocional e se isso é treinado. E aí ele falou uma coisa que eu acho que você acabou de falar aqui. Se eu tô com a máquina e a máquina só responde
Tô ali dentro de casa, do digital, a máquina só responde o que eu quero. Como é que eu crio inteligência emocional? Inteligência emocional é criada ele falou, com relações, natural, no automático. Uma criança que tá na rua brincando conhece outra criança, que ela vai precisar lidar com alguma coisa que aconteceu. Então, como é que eu vou desenvolver uma inteligência emocional, que é muito necessária pra minha vida pessoal e no mercado de trabalho, se eu tô só conversando com uma máquina? Que está reafirmando tudo que eu acredito. Que eu acredito. Né? Que me entrega Vou tudo vivendo dentro da organizado. bolha. A rede social já faz isso também, né? O algoritmo, ele entende que ele só me mostra aquilo que eu quero ver e ouvir. Até o aprendizado, quando está com a IA, é passivo. Porque por mais que ela traga uma série de coisas maravilhosas, né? Estou com essa dúvida. Blá, 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 todas as informações do mundo ali, né? Disponíveis para você. Como você não teve que ir atrás? Como você não teve o seu próprio insight? Isso também é um nível de aprendizado um pouco vazio. É esvaziado. A gente está esvaziando o próprio processo de aprender. E musculatura mesmo, falando de Isso. cérebro, eu acho que a gente está Atrofiando. atrofiando. A gente está atrofiando as habilidades humanas. E eu acho até interessante trazer uma pergunta que a Rafa te fez fora do ar, para agora, né, pegando esse gancho dessa conversa, que o que é exclusivamente humano, então, Carol, já que a gente está falando cada vez mais do tempo das máquinas, de inovação, de IA, o que a máquina não substitui no ser humano? Tem algo exclusivamente humano? Porque eu vou lembrar de uma entrevista aqui, não foi com o Mark Tawil? Foi. Ou com Cortella? Foi com o Tawil, que você ficou revoltada com a resposta dele. Ele acha que acabou de vez geral pra gente. Não foi? Que a máquina, se a gente... Não é Você ficou possível. desolada. Fiquei Você tá desolada. guardando até hoje isso aí. Eu acho que tem. Ainda tem, tá? Porque a gente não sabe onde a IA vai chegar, né? Mas eu acho que o sentir é exclusivamente humano e o se conectar. Se conectar mesmo, né? Porque conexão é uma palavra tão digital, né? Que até parece que, né? Mas o se conectar é humano. Então, assim... E criar. Criar também, mas vamos lá. A IA cria bastante, né? Porque ela vai conectando coisas e ela vai criando. Ela cria na base de conexões de criações já existentes por humanos. Perfeito, exatamente. Mas a criação, ela nasce, a criatividade nasce do tédio, sabia? É assim, ó. Vamos lá. Explica, Vamos conta. lá. Uma criança, tá? Tá. A gente tá lá. Uma criança, aí essa criança tá cheia de estímulos, aí essa criança perde os estímulos, a gente deu conta, vamos supor que nós somos pais e mães que deram conta, tá? De deixar essa criança pedindo e não dar tudo para essa criança, né? Porque hoje em dia é complexo, né? A gente não tá ali hiper protegendo essas crianças também na vida real, porque, né? E essa criança enfrentou um tédio profundo. Sabe o que brota daí? Criatividade. Uma vontade de resolver e sair daquele lugar? E ele tem que buscar dentro dele mesmo. Isso. Então, é pela falta, é no tédio, é numa emoção que não é positiva. É na ali. dor. É Músicas na dor. são criadas. Gente, os sertanejos e pagodes todos. É na dor que você cria na uma dor. música. A criatividade original, ela vem desse lugar, né? Ela é por aí, tá? A inquietude. A inquietude vem desse lugar. Então, atrofiar essas habilidades em que existe a falta, existe a barreira, a gente está atrofiando a criatividade na origem mais profunda dela, digamos assim. Mas e aí vamos te lá. dá medo, pensando nisso tudo? Já entendemos. Precisamos continuar sentindo, criando. Sim. E aí? Futuro. A máquina. O medo. Sim, eu tenho medo, mas vamos lá, só um ponto do sentir. Posso voltar Pode, a esse claro. ponto do sentir? Que é assim, você está conversando com a máquina não está lendo a tua linguagem não verbal. Tá. E existe muita linguagem não verbal quando a gente está aqui olho no olho. Explicando se eu tô com o braço fechado, se eu tô... Se eu tô lacrimejando, se eu tô ficando nervosa, se a minha voz tá de tal maneira, se eu tô suando. Né? Então, assim, tem muita coisa para além daquilo que é verbalizado e que é a lógica da linguagem, né, verbal ali. Então, isso a gente percebe entre nós. Tá. Isso é o sentir, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que o que nos abastece enquanto ser humano é o papel que eu tenho nas coisas e na vida do outro. Então, assim, se existe uma criação que não foi feita por mim, ai que lindo, eu tô admirando, que bárbaro, mas não é meu, não me brota um prazer. Eu não me sinto nutrido. Provavelmente eu vou me sentir pequenininho diante daquilo num processo de comparação que a gente conhece muito bem na era das mídias sociais, né? Se eu estou me relacionando com algo que não se movimenta a partir daquilo que eu entrego para ela,
Qual papel eu tenho na vida do robô? Nenhum. Entendeu? O que me abastece? O que me deixa de verdade nutrido enquanto um ser humano? Sabe- É o papel que eu tenho Na vida de alguém? Na vida de alguém? na vida de alguém, falando das relações, e no papel que eu tenho na construção do todo. Mas, basicamente, o papel que eu tenho na vida dos outros. O quanto é o impacto? É o impacto do meu trabalho na vida do outro. É o impacto do meu trabalho... Você entende? No final das contas, nós somos seres relacionais. Nós somos seres emocionais e relacionais. Mas nós somos seres relacionais. Freud já dizia, né, que assim... Quer dizer, Freud se baseia na biologia. Você sabia que o ser humano é o único dos mamíferos que, se não tiver um outro ser humano para cuidar, a gente morre. A baleia filha sai da barriga da baleia mãe e dá um tchauzinho para a mãe. Ela já sai chega... nadando, já sai O livre. ser humano, o bebê humano, se não tiver uma relação que garante a sobrevivência, morre. É verdade. Somos seres relacionais, assim, sem relações a gente não sobrevive. A gente precisa das relações para isso. Pesquisas recentes E mostram. aí, só um parênteses, todo tipo de relação, né? A gente não tá falando só de relação De mãe, ou de parceiro, parceira. A gente tá falando de é possível sobreviver, não necessariamente. Por que a gente fala isso? Eu queria fazer um parênteses, porque a gente pensa logo também no futuro, preciso ter alguém para envelhecer. Eu acho que eu não tô falando só desse não. tipo de relação. Claro, Tô falando que de não. relações de todo tipo. Nutrir as amizades, nutrir as parcerias de vida no trabalho, Aham. nutrir a relação com a família, né? Sim, sim, sim. Não precisa ser uma relação afetiva amorosa, mas precisa ser uma relação que te dá suporte emocional e oportunidade de crescimento pessoal. Ok. Hoje relações já é uma nova ciência, né, gente? De tanto que a gente está precisando intencionalmente olhar tanto para as emoções quanto para as relações, porque é o que vai nos garantir seguirmos humanos em tempos hipertecnológicos. Então, eu gosto muito de pesquisar livros, né, e coisas e teorias, mas eu também dei uma andada pelo mundo pesquisando o tema das emoções e aquilo que nos faz humanos. E eu fui parar no Japão, numa comunidade lá em Okinawa, no Japão, que é considerada uma das zonas azuis. A gente tem uma pesquisa que chama Blue Zones, né, que é uma pesquisa feita por um americano, e a tradução são zonas azuis. São lugares no mundo que vivem pessoas longevas. Muita gente com mais de 100 anos. E um desses lugares é Okinawa, no Japão, e eu tive o prazer de ir lá. Adoro o Japão, já fui algumas vezes, né, para pesquisar de diversas maneiras. Cheguei lá e fui conhecer as mulheres centenárias. Conversando com uma delas, na época ela tinha 107 anos, hoje ela tem 114, está vivíssima, feliz, e ela morava sozinha. Eu falei, oi? Oi? Pera, que agora, né? Aí ela disse assim pra mim, numa conversa longa, ela me disse Não tem muitas homens. coisas. Brincadeira, tô Olha, brincadeira. Desculpa, Thiago. Pode ser, Não ser. tem homem, Pode vai ser a chegar a resposta. 114 anos. Vai precisar cuidar de uma criança. Tô brincando, gente. Nada a ver com o que eu tô falando. Viúva. Corta, Thiago. Corta, tá, Thiago? Viúva desde a Segunda Guerra Mundial, tá? E ela me disse assim, eu sei que tudo que eu, meus filhos e meus netos precisarmos, a comunidade dá conta. Eles têm uma filosofia em Okinawa chamado Moais. Amigos que se cuidam por Meu toda a Deus. vida. Eu vou te dizer, não, eu preciso até abrir. Cadê meu celular? Ontem, minha prima me mandou isso. Eu já cortei o pensamento dela, eu faço isso sempre. Eu não vou ter filhos, decidi não ter filhos, não tenho irmãos e tal. E eu tenho amigas também, e a gente tá voltando essa ideia, tem um outro nome também, de comunidade. Isso. Eu falei assim, ó, vou morar cada um na sua casa, porque a gente quer ser uma velha transante. Mas assim, ou no mesmo prédio, ou numa vila. E a gente ter um cuidado, porque não dá pra ser sozinho mesmo, eu acho. Não dá. Mas assim, esse cuidado que pode ser de cuidar da comunidade ao seu redor e de criar esses espaços. É isso que eles fazem? É isso que eles fazem. Então, você não precisa ter um cônjuge, necessariamente. Você pode ter, mas não precisa. Ou esperar que um filho vai cuidar de você, que também Exatamente, não é né? por esse motivo Se a que eu gente devo ter um pensar, filho. isso é muito ancestral, né, gente? Porque se a gente retoma... Eu acho que o futuro é pra frente, tá? Sim, Mas eu claro. acho que a gente sempre pode olhar para o passado e pegar boas lições. Claro. E, antigamente, nas tribos, uma criança nascia, ela era filha da tribo. Né? Claro que a mãe tinha função ali, o pai tinha função ali, mas ela era uma criança da tribo. Maravilhoso. Né? Então, é um pouco nessa linha. Agora, deixa eu conectar uma coisa importante, porque a gente está falando de relações para a vida, e relações são o que sustenta a saúde do ser humano e é também o segredo por trás da felicidade. Não é só saúde, que é aquela história do remediar. Quando a gente fala de aumentar o nosso nível de satisfação com a vida, eu pesquiso há muitos anos psicologia positiva, que é a ciência por trás da felicidade, né? E a gente chegou em vários aspectos que garantem a felicidade do ser humano. São alguns mesmo, assim. O principal deles são boas relações.
A mais longa pesquisa já feita no mundo sobre bem-estar na vida adulta é feita há 87 anos em Harvard. Tem gente que nasceu e morreu fazendo parte da pesquisa, tem gente que está entrando na pesquisa e tal. Legal. O achado, o principal achado mais recente dessa pesquisa é que, primeiro, basta uma relação tóxica para o seu bem-estar ir lá para o buraco, ou seja, né, antes só do que mal acompanhado. Mas que felicidade só é genuína quando compartilhada também, porque é o seguinte, você precisa de poucas e boas relações que têm 2 aspectos, suporte emocional e é aquela relação que não está sempre tudo bem, só vou te acolher, eu te cutuco para você evoluir enquanto pessoa. Então, 2 aspectos, suporte emocional e oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E aí eu vou linkar de novo para o trabalho. Enquanto relações tóxicas dentro do trabalho podem atrapalhar a sua vida inteira. Exatamente. Pesquisas do trabalho, tá? Há alguns aninhos o Google fez uma pesquisa chamada Projeto Aristóteles, que era assim, estou em busca do que faz os times, qual é o segredo por trás dos times de sucesso, o que faz um time ser ultra produtivo. O que eles descobriram? As apostas todas era que era a história da diversidade. São pessoas e cabeças pensantes diferentes, sabe? Essa diversidade trabalhando junto. Isso era um aspecto importante? Muito. Mas não era o principal. O principal aspecto, o principal ponto por trás dos times de sucesso, que chegavam em resultado exponencial, tempo recorde, sabe assim? Sem adoecimento mental, era segurança psicológica. Essas pessoas tinham desenvolvido vínculo para além do trabalho. Eu sei com quem eu trabalho. Eu confio no ser humano que este meu colega de trabalho é. Isso está me dizendo, então, que é importante que não seja apenas um colega de trabalho e que ele passe... Porque a gente não vai conseguir isso com todo mundo, né? Não estou falando de... Eu e o Thiago já trabalhamos em lugares maiores. Eu e o Thiago, a gente se conectou, mas nem sempre foi assim, né? Com todo mundo, né, Thiago? Com certeza. Gente, não é sobre trabalhar com os amigos, tá? Não é mesmo, assim. Não é sobre isso mesmo. Aliás, muitas startups, vamos criar com os amigos, fale. Aliás, às vezes amizades se desfazem por conta de parcerias de negócio. Exatamente. Bom ponto. O ponto é, gente, essa história de que quando eu entro para trabalhar, eu deixo quem eu sou para fora, da porta para fora, isso não existe. Isso é baixar produtividade. Isso é improdutivo. Isso causa desconexão com o trabalho. Então, assim, se eu posso ser quem eu sou na minha integralidade no trabalho, as pessoas me conhecem, aí sim eu estou conectada com o trabalho. E se eu confio nas pessoas, e a gente confia naquilo que a gente conhece, então eu preciso conhecer essas pessoas. Sim. Você entende por que eu falo nas empresas, né? Por que não pode cortar o trabalho de time, o tal do team building? Por que checagem emocional, essa história de que segunda-feira, como você está chegando? Nossa, eu tô ansioso. Nossa, eu não tô muito bem porque meu filho foi hospitalizado. Por que isso é extremamente importante? Escuta. Checagem emocional não é perda de tempo, é construção de confiança, que é o segredo por trás da produtividade, do resultado, porque é o segredo por trás da motivação das pessoas para o trabalho. Ô Carol, já que a gente tá nesse tema, né, de mente corporativa, você costuma diferenciar saúde mental de saúde social dentro das empresas. Explica pra gente a diferença e a importância das duas, né, pra saúde organizacional, que eu acho que talvez seja esse o termo. Saúde mental é você estar bem consigo, né? Assim, você tá bem e funcional consigo mesmo. Saúde social é o aspecto das relações, que tem um impacto direto na sua saúde mental. Então, isso que você estava falando? Isso. O que eu costumo dizer? Assim, a gente já sabe há um bom tempo que a gente vive uma crise de saúde mental. Ok. Certo? Estamos vivendo uma crise de saúde mental. A partir do momento que a gente começa a investigar essa crise de saúde mental, a gente vai vendo que o principal aspecto, que é o principal gatilho para a nossa saúde, para o nosso adoecimento mental, são as relações. E aí a gente começa a entender que a gente está vivendo uma epidemia da solidão, que é o principal gatilho para o aumento exponencial das taxas de adoecimento mental. Mesmo com pessoas ao nosso redor, a gente pode se sentir dentro do trabalho, por não ser ouvido, por não ser quem você é, isso que você acabou de falar. Por achar que eu faço muito melhor o meu trabalho, eu e o meu IA, eu e a minha IA, eu e o meu agente, e eu posso fazer sozinho. Eu não preciso de ninguém. De ninguém também, não é só isso. O que você falou antes, mais isso, tudo isso está corroborando. A gente tem números muito altos, tá? 56% dos profissionais do mercado de trabalho hoje preferem trabalhar sozinhos. Gostariam de não precisar se relacionar. A gente está chegando nesse lugar. As nossas relações estão extremamente ameaçadas, atrofiando as habilidades relacionais e tudo isso, mas lembra,
Somos seres relacionais. Sim. Então, se tirar a relação da equação do trabalho da vida, só vai nos adoecer mais, entende? Mas é realmente o ponto que está pegando mais dentro dessa crise de saúde mental. As duas coisas estão muito ligadas, viu, Thiago? Assim, né? Saúde mental e social. Sim. Mas saúde social diz respeito à qualidade das nossas relações. Tá? Dentro ou fora do trabalho? Dentro ou fora do trabalho. A relação social ruim dentro do trabalho vai afetar minha vida fora do trabalho e vice-versa. Isso. Lembra da história da segurança psicológica? O projeto do Google, a pesquisa? Então, o segredo por trás dos times de mais alta performance e de sucesso é segurança psicológica. Segurança psicológica, o que é isso? A forma com que a gente se relaciona nos times, a forma com que a gente se relaciona no trabalho é mais importante até do que os nossos talentos pessoais. Ou seja, a pessoa certa no lugar certo é menos importante do que a forma com que a gente se relaciona. Eu até falei ontem num trabalho que eu tava, que eu acho que não adianta você ser um grande profissional e não ser uma pessoa legal com as pessoas. Eu acho que deve passar um pouco por aí. Então, assim, não sei se eu entendi direito, eu não preciso ser grande amigo do Thiago dentro do trabalho. Eu sou, mas não precisaria ser. Mas se eu conseguir respeitar o outro, a diferença do outro, me relacionar com empatia com o outro, isso já é importante. Super importante. Mais importante do que a Rafa ser uma excelente apresentadora. Hoje em dia, sim. Talvez Olha. se a gente estivesse pesquisando isso é pesquisa, tá? Isso é resultado de pesquisa. Não é a Carol necessariamente falando, Sim, a Carol sim. está só reforçando. Então, assim, pode ser que se a gente estivesse olhando para outro contexto, isso não fosse o principal aspecto de um time que performa, tá? Entendi. Mas hoje é. E aí me vem na cabeça uma pergunta, a gente não tinha pensado nisso. A gente está na fase, depois de pandemia, do sistema home office ou híbrido. Isso. E acabei de ler uma história, eu acho que eu vou falar o nome, Nubank teve uma reunião enorme, de que a partir do ano que vem, eles vão passar a ter um sistema híbrido de 2 vezes por semana e depois de 3 vezes, e que houve brigas enormes nesse momento de pessoas muito chateadas que preferem trabalhar dentro de casa. Algumas que moram longe não conseguiriam vir para São Paulo. E algumas pessoas foram demitidas porque foram desrespeitosas. E aí eu penso, esse é um ponto importante. O sistema híbrido ou home office deu oportunidade para pessoas de trabalhar em empresas que não trabalhariam porque moram longe, dá oportunidade de você perder menos tempo no trânsito e ter uma qualidade de vida melhor com a sua família, ou fazendo atividade física, ou dormindo mais. Ao mesmo tempo, a gente está falando que essas relações, só em reunião digital, elas não se perdem? E aí também é um problema? Sim. Sim. Dado que a gente tem esse contexto de trabalho híbrido ou remoto, a gente perdeu o cafezinho, a gente perdeu subir no elevador junto, a gente, entende? Momento A gente fofoca. Talvez eu não Momento ficasse amiga do fofoca. Thiago, né, Thiago? É verdade. Online eu ia te bloquear. A gente não, Bobo. no presencial, a gente não precisava pensar intencionalmente nisso. Isso não nos fazia falta, porque isso era uma realidade posta e dada sem precisar ser intencional. Quando a gente vai para o remoto ou quando a gente opta pelo híbrido, a gente precisa que esse fomento das conexões, esse fomento de 5 minutos dedicado a gente contar o que aconteceu na sua vida, precisa ser intencional. E talvez é isso. Mas é possível, Rafa. É possível, por isso que eu, Você Carol, disse que no home office? eu acho que é possível cuidar das emoções e das relações no sistema híbrido ou remoto. Eu não sou a favor de voltar todo mundo para o presencial. 100% presencial 100%. não, Eu mas acho que é 100% possível. remoto. Só que dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho. Eu sou a favor, porque eu sou super a favor disso que você falou, que é a favor, eu digo assim, eu acho que é possível, tá? Caso a caso, a gente tem que analisar caso a caso. Às vezes não é uma empresa inteira, que time funciona, que time não funciona. Às vezes até assim, o seu time quer, o seu time não quer, como é, sabe? Isso Só que seria importante dentro da empresa, não pensar só no que é bom, no que eu acho que é bom para a empresa. Antes de tomar uma decisão de mudança importante, ouvir as pessoas que trabalham lá dentro é algo importante? é muito importante. Eu acho muito importante. Eu entendo que é difícil, né? Mas a gente cai naquele paradigma, gente, de que assim, quando a gente só pensa em acelerar, em escalar, a gente sai da escala humana. A gente, entendeu? Então, é um atropelo aquilo que é humano. Então, a gente vai sempre viver nesse paradoxo, né? Então, assim, eu entendo que às vezes é mais fácil uma decisão top-down, né? De cima para baixo, dizendo assim, vai todo mundo voltar, porque eu que assim, mando aqui é isso dá aí. muito trabalho uma cultura de autonomia. E de ouvir todo mundo. Entende? Mas aí eu chego nesse lugar de que, assim, para mim, o caminho é construir cultura de confiança e segurança psicológica. Porque quando você tem isso, é uma cultura de autonomia com alto nível de responsabilidade.
com alto nível de responsabilidade. Muito bem. Ô, Carol, ainda falando aí na cultura corporativa, mercado de trabalho, dificuldades, conflitos que todo mundo acaba passando, ainda mais nos dias atuais, né? Vem uma palavrinha que muita gente acaba usando, que é resiliência. É resiliência pra cá, pra lá, como se ela talvez fosse a solução universal para todos os problemas. Resiliência é realmente um antídoto, né, para essa sobrecarga? Ou às vezes ela acaba mascarando a cultura do excesso? Não, eu tenho que ter resiliência e tenho que aguentar isso. Tiago, eu tenho um problema grave com a questão da cultura da resiliência, apesar de saber que resiliência é uma habilidade humana, né? O que é resiliência? Resiliência, pra quem, né? Claro. Resiliência é a nossa habilidade de lidar com as adversidades e com os contrapontos que nos aparecem ao longo da vida. E da se nossa adaptar. edição. E se adaptar e evoluir a partir disso. Ok. Né? Virar um ser humano mais capaz e melhor. Então, assim, a resiliência per se é maravilhosa, é uma habilidade humana, sempre existiu, né? E isso nos fez, é a base da seleção natural. Tá bom. Então, assim, não estaríamos aqui sem ela. Agora, quando a gente coloca a discussão da resiliência dentro da discussão dessas crises, né, de saúde mental e social dentro das corporações, gente, é assim, não dá mais, não vamos resolver nada assim, se a gente continuar entendendo que o problema é do indivíduo. Então, se essa pessoa teve um burnout, o problema é da pessoa. E aí, o que eu, enquanto corporação, posso fazer? Um conjunto de benefícios? Eu falo, olha, é o quarteto fantástico, né? Então, assim, eu te dou conjunto de benefícios mesmo, que é assim, terapia, mindfulness, meditação, yoga. Eu amo tudo isso, eu faço tudo isso. Tá. Só que, enquanto corporação, não é isso que eu tenho que fazer apenas. Eu preciso mexer na cultura organizacional. Porque no como a gente se relaciona no dia a dia das empresas, na relação entre... eu tô aqui maduro o suficiente para olhar para as demandas e para essa sobrecarga e dizer assim, vamos ajustar? Vamos despriorizar? Legal. Você não pode essa semana, quem vai cobrir você? Ou então tá bom, vamos deixar, ninguém vai conseguir fazer. E aí? Então, é um amadurecimento da cultura. É por isso que eu falo que a gente precisa mexer na cultura organizacional. E não só na cultura, tá? Nas regras também. Porque quando a gente fala de apoiar e ter uma regra que é uma licença para adoecimento mental, isso é regra corporativa. Sim. Então, a gente precisa mexer no contexto organizacional. Aquilo que é cultura e aquilo que é regra. Quando a gente fala assim, poxa, para as mulheres seguirem avançando nas suas carreiras, o principal aspecto é falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque elas são as guardiãs, né, da economia do cuidado em casa, e sem isso não consigo avançar na carreira, mas a gente quer que elas avancem na carreira, a gente não precisa ter uma licença paternidade, que é igual à licença maternidade. É aí que eu tô falando que as regras também corroboram. Porque muito basicamente, se a gente entrar nesse assunto, a gente já tem se mulher, ela dá um prejuízo porque ela precisa se afastar por X meses para uma empresa, a empresa olha desse jeito. Então, eu vou contratar mais homens. Então, se eu tenho homens que têm a licença paternidade igualmente, isso já não é uma questão da empresa. Sim, sim. Além do que, precisamos ter relações de pai e filhos exatamente iguais a gente tem de mãe e filhos, né? Sim, sim. Mas eu só dei esse exemplo pra gente, nesse caso, pra gente entender que é mexer no contexto, não é sobrecarregar o indivíduo e achar que é um treino de resiliência. Então, agora você precisa ser exímio nas suas habilidades socioemocionais, porque você tá adoecido nesse lugar, mas volta pro ambiente, pras relações e nada mudou. E dá para diferenciar, acho que não sou uma pessoa tão resiliente, preciso trabalhar isso, ou isso aqui tá excessivo e preciso entender que essa empresa que eu tô tem que mudar. Qual é esse ponto? Eu acho que primeiro a gente trabalha a cultura. E aí, se a cultura, se a gente está com a trilha sonora correta naquela cultura organizacional, no ambiente, no contexto, e aí desponta um ou outro, aí fica muito claro. Você entende que é um ou outro. Não. Desponta, por exemplo, a cultura tá segura. Tá. Existe confiança. Existe uma cultura que tá a favor da saúde mental. Tá. Né, e relacional toda ali. Então, tá tocando a música certa nessa companhia. E aí um ou outro adoece, eu falo assim, aí é uma questão individual. Certo. Agora, mas quando eu tenho uma funcionária, isso que pra perceber, porque às vezes a gente não percebe e a gente se culpa. Será que eu não tô sendo resiliente o suficiente? Será que eu não tô mesmo trabalhando o suficiente? Será que eu não sou uma pessoa legal? Será que realmente eu sou uma pessoa difícil? E aí o problema não é você e é a cultura
Como é que eu diferencio, olhando para o lado, entendendo se isso está acontecendo com mais pessoas também, no caso de... Eu não sou empresa, né? Sim, olhando para o lado e vendo o cenário. Uhum. Aí é um amadurecimento mesmo, né? De toda essa discussão. Eu acho que essa pessoa precisa se informar, e que bom que a gente está gravando um podcast sobre isso, para que as pessoas saibam que, olha, presta atenção, não é sobre você. Uma boa parte disso é sobre uma trilha sonora que toca no mundo, que toca dentro dessa corporação e que está adverso a você. Não acha, eu chamo isso de narcisismo, a gente achar que é tudo... Tudo problema nosso. Mas o É ser mais humano fácil. tende a Você isso, sabe que né? pra gente, pro indivíduo, Né? por mais adoecido que a gente esteja, por mais incapaz que a gente se sinta, às vezes a gente fala, tá na minha mão, e porque tá na minha mão é mais fácil. Só que não tá, gente. Nós estamos falando da maior crise planetária, entendeu? Assim, é uma crise absurda. Ô, Carol, você costuma citar a cultura do bem-estar, né? Então ela não é algo pontual. É algo que precisa ser trabalhado a médio e longo prazo para aí de fato fazer sentido, né? No sentido da frase mesmo. Ser, sim, virar de fato uma cultura. É mais ou menos por aí o caminho? É, com certeza. São hábitos. É romper alguns paradigmas, é abrir conversas, sabe? Então, assim, tem muita coisa que acontece. Vou dizer para vocês, assim, quando a gente fala de cultura de confiança e criar ambientes psicologicamente seguros nas corporações, a gente está falando de autonomia, então, assim, permitir que as pessoas sejam quem elas são e que elas sejam humanas, permissão para serem humanas, para serem vulneráveis, para adoecer, para respeitar, por exemplo, o limite emocional. Eu tô exausto hoje. Eu tive que entregar um negócio às 7 da manhã e eu trabalhei desde as... Eu não posso, depois das 4 da tarde, fazer uma reunião hoje. Eu faço amanhã. A gente está falando de começar a ajustar carga de trabalho. Sim. Não deu. Que assim, o líder hoje, ele precisa equalizar o que precisa ser feito com o que o time e as pessoas são capazes de fazer. Ou seja, você está até me dizendo que essa coisa de entra às 9, sai às 6, talvez isso pudesse ser repensado. Dependendo da necessidade de cada empresa. O primeiro estágio da segurança psicológica é essa história de eu poder ser quem eu sou. Eu não precisar esconder quem eu sou, sabe? Que são as primeiras inibições. Mas depois, dentro dessa história toda, a gente está falando, por exemplo, de segurança para aprender. Para poder dizer que você não sabe alguma coisa. Para poder dizer que você errou. Cultura do erro é o segundo estágio de segurança psicológica. Segurança psicológica é uma ciência também, viu, gente? É uma coisa que a gente estuda hoje. Líderes, tem bibliografia, tem ampla bibliografia, a gente faz isso, né? Uma das frentes da minha consultoria é exatamente isso. Então, assim, e você trabalha isso no time. É o líder e os liderados, é tudo isso. Então, tem todo esse capítulo que a gente fala sobre o que é criar uma cultura, ao invés de cultura do erro, é uma cultura de aprendizagem constante, né? E a gente fica bem nessas incertezas. Aí tem o estágio 3, que é a segurança para a gente contribuir. Tem altos níveis de colaboração ou está tudo tão apressado que eu não consigo nem colaborar? As pessoas não estão sendo ouvidas, as minhas ideias não estão sendo colocadas, não tenho espaço para nada. É como se eu me tornasse um robô automático, né? Automático, que aperta botão e aí se sou eu ou se é o outro não importa, né? Drena energia vital, troca. Entende? Isso é uma realidade das máquinas, não dos humanos, né? Não tem criatividade nesse lugar. E o último estágio da segurança psicológica, assim, a gente chegar num ambiente e um vai destravando o outro, que é assim, as pessoas levantam a mão e elas podem questionar o chefe. E tudo isso vai ser visto com bons olhos, porque é aí que a inovação nasce, você entendeu? E a gente está maduro o suficiente para não levar isso como um desacato ou uma rejeição pessoal. E existe muito medo de fazer isso dos funcionários. As pessoas se calam porque entende que o chefe do outro lado não vai entender dessa forma. E se fizer, ela vai demitir e ela precisa sustentar uma casa. Você vira um problema. Entende? Segurança psicológica é sobre tudo isso, gente. Quando a gente fala que a trilha sonora que precisa tocar, uma trilha sonora de confiança, a gente está falando de todas essas coisas aí no meio. Então, Carol Romano para todas as empresas. Para a gente passar consultoria para todas as empresas. A gente falou no início que ela é cofundadora, não é isso? Da Futuro Company, que atua junto a grandes corporações para desenvolver isso tudo, essas culturas organizacionais mais humanas, sustentáveis e criativas. E aí... você já deve ter trabalhado com grandes marcas, imagino, grandes, médias, pequenas marcas. Existe algum caso, algum aprendizado, alguma coisa que você possa trazer aqui pra gente que você viu com seus olhos acontecendo? Se quiser trazer o nome também. Então, a gente, desde a pandemia começamos a trabalhar muito com as empresas de, por exemplo, bem-estar, cosmético, farmacêuticas, porque o que a gente entendeu ali na pandemia? Que estava mudando o conceito de bem-estar.
aconteceu algo grande, né? E que, falou assim, peraí, então o que era bem-estar antes não é mais? E essas empresas todas que têm o bem-estar como conceito, né? Assim, nós trabalhamos com bem-estar, assim, contrataram muito a gente para dizer o que é bem-estar agora, né? Me perdi. Exatamente, me perdi o que é bem-estar, tá? E aí, sim, a gente trabalhou muito, por exemplo, com o Grupo Boticário. Foi um treinamento de toda a alta liderança, assim, para cima, né? Todo mundo que assim. Então, o que é bem-estar hoje? Se a gente precisa olhar para essa questão toda do adoecimento mental e das relações, então vamos trabalhar, né? Então, desde 2020 a gente trabalha ali, e é um trabalho muito que foi andando por toda a companhia, né? Então, bem-estar hoje é olhar para essa cultura organizacional, não só para benefícios, né? Isso está acontecendo de verdade dentro do Brasil, das empresas? Isso tá. Por exemplo, tá? A gente tem uma farmacêutica chamada Novartis, que a Amy Edmondson, que é aquela autora que eu mencionei antes para vocês, que criou o termo e tudo mais, ela é membro, né, do board da empresa no global. A gente fez o trabalho de como praticar, como fazer segurança psicológica virar cultura na Novartis aqui no Brasil, por exemplo, isso alguns aninhos atrás também, né? E a gente vem trabalhando com muita gente. Mas muita empresa grande ainda, muita médias empresa e pequenas grande empresas a gente ainda está engatinhando, né? Eu acho. É caro fazer esse trabalho? É caro mesmo, custoso fazer esse trabalho? Olha, eu não acho que seja. Eu acho que todo mundo... Eu falo que a gente começa aonde tem. Então, assim, tem uma linha na planilha que é... Vamos fazer um trabalho de time? Vamos. Tem uma linha na planilha que é... A gente precisa pagar uma palestra? Vamos. Entendeu? Então, assim, aproveite todas as linhas de planilha que você tenha para olhar para o lugar certo e falar sobre as coisas corretas, entendeu? Aquilo que pode ajudar mesmo a começar, né, a história. Então, a gente começa de qualquer lugar. A gente não atende só grandes e nem só projetos que sejam extremamente estruturados, né? Mas... dá para começar de qualquer lugar, gente, e precisa começar. Uma grande coisa que eu percebi, tá? Então, as médias e pequenas empresas, e nós na cultura latina, nós somos muito relacionais, são empresas muito relacionais. Então, por exemplo, algumas pessoas dessas empresas menores que me ouvem falar, uma vez, algumas já, mas nós já somos muito relacionais. Eu falei, peraí, isso pode ser um grande problema. Porque você está sobrecarregando as relações. E é assim, então eu só sou promovido porque eu sou amiga do... Exatamente. Não é sobre isso. Não é sobrecarregar as relações. É criar um ambiente, uma cultura que está a favor de todos, que é equânime, que garante equanimidade, sabe? Que todo mundo tem as mesmas oportunidades. E não é sobre ser e agradar o chefe, entendeu? Então, aquilo que a gente entende como uma cultura relacional não é... o que se pensa muitas vezes, né? O segredo por trás dessa história que tem a ver com as relações, nessas pesquisas todas e esse caminho que a gente está falando, tá? Então, é bem importante olhar para isso, assim. É isso aí, calma lá, né? Calma lá. Senão estaria tudo resolvido. E não tá, exatamente. Né, Carol, você tem uma trajetória profissional incrível, né? Mas você também tem uma trajetória pessoal muito interessante. Você falou aí da sua temporada no Japão, você trouxe o exemplo. Você também passou por outros países como Butão, Dinamarca. Inclusive, você lançou agora nesse comecinho de dezembro de 2025 o seu livro Por que as relações importam, entre parênteses... Tanto. E agora a pergunta porque importa, a gente já sabe que importa, né, nesse papo, mas tanto. Mas é a pergunta que Rafa e eu queremos repassar para você. Então, por que as relações importam tanto, Carol? O tanto, né? Por que o tanto? Então, é porque é o seguinte, no atual contexto, a gente passou por tudo isso aqui, viu? No atual contexto, a gente percebe que as relações são o principal aspecto e a principal dimensão que nos garante felicidade na vida, como indivíduo mesmo. Então, toda a ciência da felicidade, toda a psicologia positiva foi chegando nesse lugar das relações, né? E são relações qualitativas, que precisam ser intencionadas e pensadas, porque se deixar do jeito que está, não está dando muito certo, né? A gente vai vendo que dentro do ambiente das empresas, dos negócios, a forma com que as pessoas se relacionam é mais importante até do que os talentos individuais, né? Então, relações são o segredo por trás dos resultados de negócio. No curto e no longo prazo, então é resultado no agora e resultado sustentável. E aí, quando a gente entra na discussão de saúde pública mesmo, gente, essa coisa da epidemia de saúde mental, né, afastamento, todas essas histórias, a gente vai vendo que o principal gatilho de saúde, o que pode garantir, eu falo, o alicerce da saúde das próximas gerações, que são gerações que nascem no digital, que já estão, por princípio, um pouquinho tendo as suas habilidades relacionais, né, e emocionais atrofiadas. As pesquisas vão mostrando que o segredo por trás também, o alicerce da saúde das próximas gerações é a saúde social. A gente vem falando do terceiro pilar da saúde, tá? Então, a gente já sabia de saúde física, há alguns anos a gente já respeita, né, e dá o devido lugar e valor para a saúde física, para a saúde mental, emocional ou mental, né? E agora a gente vem falando do terceiro pilar.
Um capítulo do meu livro, um subcapítulo do meu livro é o terceiro pilar, saúde social. Esse termo, tá, gente? Isso está sendo olhado pelos países. A gente já tem ministérios de solidão no mundo. Engraçado. Japão, Reino Unido. Você falou do Japão, dessa comunidade, mas no Japão, os jovens não se relacionam, não namoram muito, ficam dentro, não tem isso das suas casas. Aí me lembrei aqui dos aplicativos que a gente também tá difícil de sair. As pessoas estão preferindo ficar e conhecer pessoas por uma tela, pela proteção de uma tela, para não se expor. E isso está atrofiando, né? Sim, olha, imerso em números, né? Por causa do livro. O primeiro capítulo do livro é números atrás de números, assim, para quem busca, né? Porque... Quero ler. Por favor. E... olha isso, tá, gente? A gente costumava, em 2003, mais ou menos, a gente costumava socializar 60 horas por mês. Se a gente pensar 40 horas, né, por semana, era mais do que uma semana inteira produtiva de trabalho, digamos assim, se relacionando. 60 horas por mês socializando. Em 2020, 2003 para 2020, a gente passou a socializar 20 horas por mês. E aumentou quanto na internet? Pois é. Você matou a charada, porque assim, essas horas estão sendo gastas com o quê? Com as telas. E é o que a gente chama de calorias vazias. E quanto mais a gente está se relacionando nas mídias sociais, por exemplo, que é aquela história de que eu tô lá como telespectador da vida alheia, eu não estou me nutrindo de verdade, porque eu não tenho papel na vida do outro. Gente, peraí, eu fiz um cálculo rápido. Eu não tô nem me relacionando mais de 1 hora por dia. 20 horas por mês? Aí vamos lá. Qual é o primeiro trabalho dos Ministérios da Solidão? Prescrição social. O que é isso? Ai, trabalho com os médicos para que os médicos prescrevam socialização. Sabe quando você chega no médico, a gente está muito acostumado com isso, né? Você precisa fazer atividade física 3 vezes por semana, você precisa se alimentar bem, agora você precisa socializar 1 hora por dia. Porque se eu olhar aqui meu Instagram, tá lá. A gente chegou nesse lugar. Enquanto tá menos de 1 hora por dia se socializando, você tem lá 8 horas no teu. Exatamente. O Brasil, 9 horas e 23 minutos. É a média? Média brasileira. É muita Nós somos coisa. o 2º país do mundo. Tô Em tempo chocada, de tela. Gente, tô chocada. Aí, a gente tava falando, O né? mundo... Desculpa, tive com meu pai esses dias, ele falou, o mundo tá muito pior. Aí eu fiquei pensando, em partes o mundo piorou, em partes o mundo tá muito melhor. O mundo tá pior ou tá melhor? Eu acho que tá muito desafiador. Eu que pergunto pra vocês, o que vocês acham? Eu acho que melhorou pra muitas questões e piorou pra outras, né? É verdade, gente. A gente tá lidando com sintomas que a gente desconhece, né? E eu costumo dizer o seguinte, antigamente, quando a gente adoecia fisicamente, a gente tinha a mente pra contar. A gente tinha a mente como um apoio, um amigo. Hoje a gente perdeu a mente. É muito complexo, né? Mas olha só, no livro eu trago isso, né? Quando eu devolvo a pergunta para vocês, eu acho que isso é o que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que conversar e a gente tem que se apoiar. Eu falo que em tempos em que tudo é muito instável, até o conhecimento, né? O conhecimento já é muito volátil. Então, assim, em tempos em que... Onde a gente pode se agarrar? Sabe assim? Eu falo que quando a mudança radical é o novo normal, a estabilidade que a gente precisa para seguir adiante está nas relações. Então, as relações são a nova estabilidade. Agora, Carol, uma coisa sua mesma. Curiosidade nossa aqui. Como é que você cuida da sua saúde mental trabalhando com esse tema? Com toda a sua expertise e tudo mais. Você também toma cuidado para não escorregar em algumas casquinhas de banana que a própria vida, a internet, a modernidade, o trabalho acabam colocando pra gente? Você também toma esse cuidado? Claro, sem dúvida, gente. Eu tô imersa, Você assim. cai nas ciladas, né? A única diferença é que você olha e fala assim, caí. Você já sabe, né? Eu acho que é pior, porque eu caio conscientemente. Mas isso pelo menos alivia a gente, né, Rafa? A santa inconsciência, né, gente? Não dá. Até o meu inconsciente, eu fico trabalhando ele, né, pra ele... Não, mas eu tô nas estatísticas também, assim. Eu já tive depressão, já tive crise de ansiedade, eu já tive burnout, eu já passei por tudo isso, assim, né? Eu acho que... Por um lado também eu tento dizer que ter passado por tudo isso me coloca num lugar de saber o que as pessoas estão vivendo. Então, eu me coloco a serviço mesmo, tá? Como psicanalista, eu me coloco a serviço das pessoas, desse lugar do indivíduo, né? Mas para as corporações eu me coloco a serviço da gente construir esses novos paradigmas nas corporações. E eu realmente acho que as pessoas estão cada vez mais interessadas, então tem caminho e ficando mais conscientes desse processo todo e também
as corporações também, tá? Eu tô vendo, a gente começa a ter cases, e aí uma corporação puxa a outra, né? E um bom exemplo. O livro tá cheio de bons exemplos, né? Agora, eu faço o Quarteto Fantástico, hein? Isso que é verdade. Eu Essa amo física. Adoro hot yoga, eu treino musculação 5 vezes por semana, eu adoro. Eu faço 3 vezes e tô voltando pro... Hoje eu tava aqui, você tava falando assim, gente, eu acho que hoje eu vou fazer minha aula de yoga que eu não faço há um tempo. O que mais? Mindfulness? Meditação? É um pouquinho menos ultimamente. Eu sou dos esportes mais extremos, assim, radicais. Eu gosto de kitesurf. Você precisa suar. Eu sou do kite, do mar, do sol, Olha da só. água. Eu falo que nasci em São Paulo, mas a minha alma é lá do Nordeste. Isso ajuda muito mesmo, é sério mesmo, né? Exercício a gente demora a acreditar, mas ele libera hormônios essenciais pro nosso bem-estar, né? Eu tô super estressada nesse momento, porque eu fiquei 8 Gente, meses. Como é que engana, né? Ela fala assim, muito calma, com uma voz muito tranquila, né? Mas nosso eu tô, estresse é outro, porque né, Rafa? foram 8 meses escrevendo o livro. E eu costumo, no segundo semestre do ano, que é quando tem o melhor vento do mundo, é ali no nosso Nordeste, né? Eu costumo ir várias vezes pro Nordeste fazer kite. E eu escolhi o livro esse ano. E aí eu não fui nenhuma vez. Eu tô desesperada. Mas é por um bom motivo. Inclusive, fica a dica de presente nesse fim de ano, né? Nesse dezembro, ó, para amigo secreto, para presentear a O família. presente. Porque Oba. as relações importam tanto de pode me Carol dar de Romano. presente, Thiago? Aí você me retribui a gentileza. Né? Gente, mas eu acho que é isso mesmo. Deem pra quem vocês amam, assim, para quem vocês querem que seja a sua rede de apoio. Ó, não existe futuro sem a gente cuidar cada vez mais intencionalmente das nossas redes de apoio. Muito bem. A gente chegou ao fim? Chegamos no finzinho. Infelizmente. E aí vem o momento que a gente espera sempre esse podcast, esse videocast. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode ser professores, educadores, alunos que ainda estão no ensino médio, que estão querendo entrar na faculdade. Futuros profissionais adultos que ainda não escolheram, ou estão fazendo transição de carreira, ou estão morrendo de medo da inteligência artificial. E a gente sempre pede para quem está aqui, pensando nesse público, que dica? Pode ser uma série, um livro além do seu livro, pode ser uma frase, um pensamento inspirador. O que você deixaria, olhando para toda essa conversa que a gente teve, que possa fazer diferença na vida de quem está ouvindo a gente aqui? Afinal de contas, impactar o outro é o que faz diferença para ser humano, né? Sim. Falo olhando para vocês ou eu falo olhando para tu? Você que sabe! Gente, eu acho o seguinte, tá aqui o futuro, ele é hiper tecnológico, mas ele vai ser cada vez mais relacional. Então, essa história de cuidar das relações mesmo, cuidar da relação consigo mesmo, cuidar da relação com o trabalho e cuidar das relações da vida, nesse lugar expandido de que não é só afetivo amoroso, né? São as amizades, principalmente, a rede de apoio como um todo. Pode ser as pessoas que trabalham, né? Na sua casa, sabe? Assim, na tua vida pessoal. Isso é extremamente importante. Nós não sobreviveremos ao futuro hipertecnológico se ele não for hiper-humano e hiper-relacional. E eu queria fazer um complemento. Talvez possam achar que está fugindo um pouco do tema, mas eu acho que não. Hoje se discute muito sobre as relações amorosas e tal, se fala muito sobre monogamia, não monogamia, mas um dos valores, e aí eu acho que tem muito a ver com o que você está trazendo aqui, quando a gente para pensar como a gente foi criado para se relacionar, a gente sempre tem ali um parceiro, uma parceira que a gente coloca como o centro da nossa vida e todo mundo está abaixo. Então, meu parceiro, minha parceira é muito importante, a família que eu construo, depois meus amigos estão embaixo. E hoje eu olho para isso e eu acho que faz uma diferença enorme. Em algum momento, meu amigo talvez vai ser mais importante do que meu parceiro, minha parceira, porque ele vai estar precisando mais de mim. Eu coloco as pessoas que eu amo, de verdade, no mesmo lugar. Eu fico até emocionada de falar isso, porque é difícil a gente entrar nesse assunto, que parece que é muito... Mas quando você fala de relações... muita gente falou que eu não tenho filho, então quem vai cuidar de mim? Não necessariamente um filho vai cuidar de você. Eu não posso colocar um filho no mundo para que ele cuide de mim. Filho a gente cria para o mundo. Então, se relações são tão importantes, eu queria convidar você a pensar que nutrir as relações de todo tipo. Porque se você só nutre um tipo de relação, quando essa relação acaba... Porque relações podem acabar, né? Claro. As amizades, você fica perdido. E isso afeta a tua vida pessoal, tua vida profissional. Então, eu acho que minha colaboração para isso é pensar em nutrir igualmente as relações que são importantes. Com pai, com mãe, com primo, a família que você conheceu, que são seus amigos, e dar essa importância para todos eles.
Maravilhoso, Rafa. Acho que assim, Faz sentido? Muito sentido, porque a gente não pode sobrecarregar uma única relação. Não. Sabe? Ninguém dá conta. Eu acho que é exatamente, porque a gente fica esperando o quê? A tal da perfeição, quase que algorítmica, né? E não existe. E não existe. É isso. Sigam Carol Romano, @Carol Romano no Instagram, né? Isso. Nas demais redes sociais. E fica a dica do livro também pra esse finzinho de ano. Repete o nome do livro, a gente Aqui, vai tá dar na mão, presente. ó. Porque as relações importam, entre parênteses, Tanto. Interrogação. Muito Fica a bem. dica de presente. Fim Carol, de ano, hein? Obrigada, Muito gente. obrigada, que papo tá? gostoso. Muito Eu bom. amei. Prazer nosso. Muito bom. Prazerzão. Muito bom, obrigada. E quem sabe teremos próxima temporada. Exatamente. E a gente sempre fala para os convidados, quando o papo é muito bom assim, será que dá para ter um repeteco? Ou um papo /2? Exatamente. Parte 2. Bom, eu adoro as relações, né? Portas abertas sempre. Vir uma vez é uma coisa, vir 2 vezes já é uma relação, hein? Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. tá? Obrigada a Abraço. vocês, Valeu, Carol. gente. Gente, então até o próximo episódio. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Bom, né? Nossa, gente, adoro quando a gente faz assim, volta. É gostoso, né?